Eu não sei se o Pedrinho tem esse culhão de bater de frente com a torcida, assim, de cagar pra torcida numa campanha do Diniz, assim, o Diniz chegar e o Vasco jogar pro Vasco lá pra baixo. Ô, meu Vascão, quando a gente vai sair da confusão pra comemoração? A vida do vascaíno, ela não é nada fácil, família. O que houve, Thiagão? Tumulto lá em Brasília, Betinho, segurança, agredindo o torcedor. A gente vai falar sobre isso, sobre o jogo contra o Palmeiras amanhã, Fernando Diniz, né, trazendo aqui detalhes interessantes sobre essa possível contratação do Vasco. Quero até trazer uma resenha do Charla, até coloquei no início do vídeo, né, o Tricolor falando, será que o Pedrinho vai ter coragem para manter o Fernando Diniz com uma sequência negativa? Família, chega aí que a resenha tá muito boa, né, falando do jogo, a gente vai falar aqui sobre uma possível mudança também que o Felipe pode fazer para essa partida. Chega aí, que o vídeo tá show de bola e eu quero saber muito a sua opinião. Mas antes, aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e rapidamente destacar aqui os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro, lembrando, né, que o Botafogo, na verdade, Bahia contra Botafogo, estão jogando nesse momento, tá perto de acabar o primeiro tempo, tá 0-0 nesse momento. Mas Ceará conseguiu mais uma vitória, né, dentro de casa, tá caminhando aí. O Corinthians ganhou do Internacional e o Fluminense, jogo esse que eu tava acompanhando, ganhou por 2-1 o Sport. Olha, teve a chance ali de ganhar a partida, teve algumas oportunidades. E eu vou te falar, até comentei com a galera lá do grupo de membros, cara, o Fluminense tem o Arias. É o Arias e só. Ele resolve. Ele realmente é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro nesse momento. Ele resolve, tá? E aí, mas a zaga do Fluminense, cara, que é isso? Você acha a zaga do Vasco fraca, mole, lenta? Nossa senhora! A zaga do Fluminense é muito ruim, mas conseguiu ganhar o jogo aí com uma bela atuação do Arias, que resolveu a partida, botou a partida no bolso. Família vascaína, dessa maneira, a classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento tá aí, né? O Fluminense chegou a 13 pontos, Ceará, quem diria em Ceará? 11 pontos, Corinthians ganhando também foi a 10, né? E Botafogo e Bahia nesse momento estão aqui empatando. Então, assim, a importância de um resultado positivo amanhã. Mas, assim, eu, sinceramente, né, família, a gente vai falar um pouco mais sobre a partida. Um empate, pra mim, eu já vou comemorar bastante. Família, eu quero trazer aqui, rapidamente, o Pedrinho, que hoje, né, o Vasco foi viajar, embarcou aí para Brasília, já chegou e aconteceu, né, essa confusão, mas antes ali o Pedrinho respondeu algumas perguntas e eu quero passar ela aqui nesse momento. Tá na tela. A informação para o torcedor vascaíno, então eu sempre faço questão de parar aqui, de falar, de bater um papo com vocês, para realmente esclarecer para o torcedor, tirar algumas dúvidas. Mas eu tenho percebido que todas as vezes que eu falo, o efeito não tem sido positivo para o que a gente quer para a reconstrução do Vasco. Algumas pessoas com diversos interesses, sejam eles pessoais, políticos, ou porque participaram da venda da 777, enfim, acabam distorcendo e tirando de contexto completamente as minhas falas. E eu posso dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando eu vou falar da 777, obviamente jogam para debaixo do tapete como se tivesse sido um problema de 1915, e o problema é atual, e um dos grandes problemas até pela reestruturação que a gente tem que fazer. Quando eu falo da recuperação judicial, onde eu coloco meus próprios bens, jogam para debaixo do tapete e tiram completamente o que é a intenção da recuperação judicial, que é parte da reestruturação do clube. Um exemplo recente agora, todas as vezes que acontece um episódio que eu tenho que demitir um treinador, eles pegam os vídeos que eu falo na televisão quando eu era comentarista, e eu já expliquei isso 1 milhão de vezes. Eu tive a humildade, tenho a humildade de falar que lá na cadeira de comentarista, eu tinha uma visão. E como presidente tem diversos outros aspectos que me levam a tomar decisões diferentes da que eu imaginava como comentarista. E eu já reconheci isso 1 milhão de vezes. E todas as vezes que eu tenho que mandar um treinador embora, eles vão lá, pegam um vídeo e tem uma conotação no vídeo como se eu fosse um mau caráter, um bandido, um marginal, porque eu falava uma coisa e como presidente eu tenho que agir de outra forma. Sendo que eu já falei, já desenhei, já expliquei, mas não adianta. Então o que adianta para mim nesse momento? Trabalhar, como eu sempre trabalho, muito para fazer a reestruturação do Vasco. Eu tenho muito respeito ao torcedor do Vasco, muito mais do que ele imagina, muito respeito pela instituição, muito mais do que eles imaginam e muito responsável com todo o processo que tem que ser feito. Com relação ao treinador, assim que a gente fez o desligamento do Carille, a gente entrou em contato com o Diniz e com
o staff do Diniz para que a gente pudesse começar a negociação. Então a gente está em processo de negociação com o Fernando Diniz. Se você perguntar quantos % para fechar ou para não fechar, não tem isso ainda, porque é recente, porque eu sempre respeito o treinador que está no cargo, para assim que sair a gente ir para uma outra direção. Então a conversa está nesse pé com o Fernando Diniz, iniciando uma negociação, pode ter um desfecho positivo, pode não ter, e aí quando tiver uma situação muito mais clara sobre a questão do treinador, a gente volta a falar. Eu agradeço a vocês, que vocês estão sempre aqui, com muito respeito mesmo, peço desculpa por qualquer coisa e mais pra frente a gente fala novamente, tá? Show de bola, Obrigado, tá bom? Tá aí. Família, podemos dizer que é o momento de mais pressão que a gestão está sofrendo nesse momento? Pelos resultados, demissão do Fábio Carille, declaração do Felipe, reforços, podemos dizer, né? E aí ainda acontece esse tipo de situação aí com segurança do Vasco. E assim, família, vamos por partes, tá? Primeiro, né, eu não vou mostrar aqui o vídeo pra vocês, só destacando aqui a confusão, né? Vi o torcedor que foi agredido falar que não fez nada demais, até aí eu não sei, né? Não tem o vídeo todo, só a parte da agressão, ele falando que só tava cobrando, acho que o Felipe, cobrando a gestão, ele paga sócio torcedor e tem o direito de cobrar, perfeito, até aí perfeito, né, família? E aí eu tava vendo aqui essa postagem do Adílio Avelar, um cara que eu gosto, que eu acompanho bastante, né, que era o antigo, ele tinha um canal Mumuzinho da Colina, gosto muito do trabalho dele, mas assim, cara, vem numa pegada que eu não tô entendendo, porque como o Pedrinho falou aí muito bem, claro, todo torcedor tem o seu direito de cobrar, de achar o que quiser sobre a gestão, só que eu acho, cara, por tudo que a gente vive nos últimos anos e por essa falta de respeito com o clube e com a torcida, é por esse motivo que o Vasco chegou nesse momento, por falta de respeito, tá? Porque, sinceramente, família, falando, um presidente não pode entrar, um candidato não pode entrar na presidência do clube da forma que o Campelo entrou. Pra mim não tem cabimento. Isso causa uma instabilidade, né, política, uma confusão, uma guerra dentro do clube. A forma que o Salgado entrou, da mesma forma, e os caras não estão nem aí. Não estão nem aí. Uma falta de respeito tremenda. O Vasco caiu para uma segunda divisão com esse presidente, esse senhor falando, ó, caiu primeiro o papel colorido, eu vou pagar os parceiros. Os caras com 2, 3 meses de salário atrasado, vocês lembram disso? E aí o Vasco foi jogar contra o Fortaleza, tomou uma porrada, um jogo importante. Naquele ano, o Vasco caiu por saldo de gols. Saldo de gols. E aí, para piorar, esse sujeito... Fica até nervoso de falar, tá? Esse sujeito permanece com o Vasco numa Série B. Veja bem, permanece. E foi para uma coletiva, e ele vai, vocês podem pegar, tá lá na Vasco TV, e vai para uma coletiva após esse resultado como se nada tivesse acontecendo. Nada tivesse acontecendo. O Vasco, na figura de Jorge Salgado, construiu o pior resultado esportivo. Uma vergonha. Outro dia na academia, pô, fala sério, Vascaíno, um botafoguense, fala assim, tu permaneceu numa Série B, tá brincando comigo? Ele construiu isso, uma falta de respeito. E para piorar, tudo isso, né, bem planejado, essa permanência e tudo mais. Pô, porque o cara cagando e andando daquele jeito, sem ficar puto, parece nem que é vascaíno, qualquer vascaíno ficaria revoltado da vida com um resultado desse. Vende o clube pra 777. Lembra uma declaração dele no GE? Você lembra? Ó, o Pedrinho não tem que fazer nada. É só deixar o barco seguir. Só deixar o barco seguir que a coisa vai caminhar. Show de bola. Olha aí. Olha a falta de respeito com você e com o clube. É por esse motivo que o Vasco está vivendo essa situação. Sabe? Por isso que eu falei no início do vídeo, quando é que a gente vai deixar de ter confusão, um discutindo com o outro, um brigando com o outro, pra comemorar, sabe? E aí, o Adílio, com todo respeito, ele fez aqui essa postagem aqui, ó, né, falando do ano passado, que o Betinho teve a confusão com os jogadores do Vasco. À época eu falei que o Betinho não teria que entrar no campo. Quantas vezes, né, a gente vê isso, jogadores ali discutindo, brigando, fica ali por isso mesmo. Então, segurança do Vasco não teria que de forma nenhuma entrar no campo. Mas depois os jogadores do Atlético Paranaense foram atrás da confusão, sabe? Eu acho que todo mundo pensou muito nisso nesse sentido. Mas tá aqui, ó, Vasco é multado em 10 mil e Betinho suspenso por 37 dias por briga no jogo contra o Atlético Paranaense. E aí vem a postagem dele. E mesmo sendo recorrente, continua dentro do clube. O clube não tem direção. Preparo para estar à frente do Vasco da Gama. Assim, com todo respeito, o Adílio, para com isso, irmão. Para com isso, tá comprando barulho do capaço. Comprando barulho do capaço. Tá comprando umas paradas muito erradas, irmão. Muito errada, porque é isso, eu sei. A gente já falou aqui algumas vezes sobre a competência do Pedrinho. Só que olha pro passado do Vasco, um passado recente. Até respeito faltava, irmão.
Então só de o cara tá trabalhando num caminho que pode errar, pode acertar, mas respeitando a instituição, a gente tem que pesar muito nisso. E aqui é outra parada, né? A situação de segurança do Vasco é um outro ponto. Claro que o Pedrinho tem que resolver isso. Eu não sei se é caso de demissão, porque a gente sabe que a situação tá difícil para arrumar emprego, né? Às vezes o cara erra realmente ali no momento de cabeça quente, mas isso não pode de forma nenhuma. De forma nenhuma. Quem assistiu o vídeo, viu. Família vascaína, eu não entendo muito de artes marciais, de luta, não sei, mas o cara que dá uma cabeçada daquela, ele sabe o que tá fazendo. E aí pega um cara que, pô, às vezes tipo eu, nunca dei um tapa em ninguém, irmão. Eu nunca tomei um tapa e nunca dei um tapa em ninguém. Aí é mole, pô. Por isso que eu tenho um dilema, eu não arrumo confusão com um cara que é brabo e com um cara que é frouxo. É isso. E aí eu não tomo tapa e eu não dou tapa em ninguém. Agora, fazer esse tipo de atitude, ter esse tipo de atitude, esse tipo de despreparo com um cara que, pô, não sabe nem dar um tapa e você dá uma cabeçada no cara, pô, não pode. Não pode. Então, realmente, isso não pode existir de forma nenhuma. O torcedor, de uma forma respeitosa, ele tem todo o direito de cobrar. E não pode, né, ter esse tipo de violência, de forma nenhuma. Então, realmente, o Pedrinho tem que chamar a atenção e aí não sei qual vai ser a atitude. Agora, criar uma situação com o Capasso, essa daqui, falar que a gestão não tem direção, que é uma merda. Poxa, cara, eu acho que não é o caminho. Não é o caminho, família, porque no nosso momento, na nossa situação, eu acho que a gente tem que agarrar em pequenos detalhes. E essa questão do respeito à instituição, respeito a você, por mais que vai errar, vai acertar em contratações e tudo mais, balanço, isso faz a diferença sim. Porque se a gente está aqui nesse momento de dificuldade, de raiva, de discutir um com o outro, falta de respeito é a principal delas. E eu acho que o Pedrinho tem muito isso, muito respeito ao Vasco da Gama, família vascaína. E aí, seguindo aqui a nossa resenha, como o Pedrinho também falou ali sobre o Fernando Diniz, eu acho interessante a gente trocar essa ideia sobre o treinador. Vamos lá, ó. Uma informação aqui do Fábio Azevedo dizendo o seguinte: sobre Fernando Diniz, a qualquer momento pode ser anunciado, né? O Pedrinho não falou nesse tom de já estar certo, né? De um provável acerto, de estar caminhando, não, né? Falou que a negociação começou ali, agora eu esqueci, quarta-feira, quinta-feira. Mas a gente tem aqui mais detalhes. Essa informação aqui é do Luiz Amadeu e também do Léo Lacerda, do canal Na Torcida Vascaína. Os detalhes importantes aqui, até falando sobre o jogador. Esforza, você gosta? Thiagão, hein? Tá aqui, ó. Sobre a negociação com o Diniz. A história é a seguinte: o treinador espera a resposta do Vasco. A reunião aconteceu na quarta-feira entre Diniz e Bertolucci, Pedrinho e Alain, de forma presencial. A pedida de Diniz foi de 1 milhão. O Vasco tentou convencer o treinador a baixar a sua pedida, mas Diniz entende que isso poderia desvalorizá-lo no mercado e espera que o Vasco venha atender a sua solicitação. Eu entendo perfeitamente isso aqui, cara. É complicado mesmo. Outro fato importante é sobre a multa rescisória. Em nenhum momento Diniz pediu garantias, mas entende que precisa ser blindado no início do trabalho e que precisaria de um tempo para estudar o elenco e atender às expectativas. Outro assunto debatido foi sobre reforços. O treinador identificou que o Vasco precisa logo de início de 4 contratações, 2 meias. O treinador entende que existe um problema de intensidade no meio-campo, perfeito, e na saída de bola. E 2 atacantes de lado de campo, para dar mais profundidade ao seu jogo. Concordo plenamente. Jogadores como Esforza poderiam ganhar mais oportunidades. Diniz vê potencial no jogador. Outro que o treinador vê com grande capacidade é o zagueiro Lucas Freitas. Para finalizar, 2 preocupações cercam Fernando Diniz: a parte física, onde ele identifica que precisa melhorar, e perguntou sobre as condições do CT Moacir Barbosa. A diretoria prometeu em 60 dias surpreender a muitos, pois a promessa é de grandes melhorias. Além disso, em meio às possibilidades de contratação, Pedrinho e seus pares prometem tentar mais uma vez Brian Rodrigues, mas não garantem grandes nomes devido ao processo de recuperação judicial. Vamos aguardar e, tendo mais informações, iremos trazer aqui para vocês. Está aí, né, família? Detalhes importantes sobre essa situação do Diniz. Eu concordo plenamente ali, se de fato essa informação aqui procede, é verídica, né, detalhes dessa negociação de 2 jogadores de mais intensidade no meio campo. O Vasco de fato precisa muito disso. Jogadores de beirada de campo com mais força física para ter essa variação, pelo menos em uma das beiradas, né, você ter um jogador com essa possibilidade de puxar contra-ataque, de atacar espaço, porque nesse momento o Vasco tem essa dificuldade. Por que eu entendo aqui essa questão do Diniz? Foi até um caso do Renato Gaúcho, né? Eu tava pensando nisso. O Renato, de repente, aceita trabalhar no Vasco, sei lá, com 1.900.000. Poxa, lá no Grêmio, que ele é muito ídolo, ele recebia 1,5. E aí vai cair assim no Vasco? Né? Isso pega mal no mercado, em uma futura negociação. Eu entendo perfeitamente o profissional não querer reduzir tanto assim o seu salário, porque, né, e aí futuramente pode prejudicar ele em alguma negociação. Agora, claro, né, na figura do presidente Pedrinho, tem que fazer as coisas com responsabilidade para não
prejudicar o andamento do clube. Mas eu quero muito, tá? Muito ver o Fernando Diniz no Vasco, por entender que é um técnico nesse momento que pode tirar algo a mais do Vasco dentro dessas ideias que ele tem, que são diferentes. Cara, eu tava agora acompanhando aqui o Fluminense jogar e, sinceramente, família, Cara, o Renato Gaúcho no Vasco tem muita dificuldade, muito parecido com o Fábio Carille, mas muito. Assim, um futebol fraco, limitado. O Ares botou o jogo no bolso, cara. Uma defesa frágil, o Sport teve mais chances hoje contra o Fluminense do que eles criaram contra o Sport. Chances claras, contra o Vasco, quero dizer, chance clara de gol. Cara, várias chances o Sport teve hoje, principalmente no primeiro tempo. Então, uma defesa frágil. É isso que eu tô falando. Esse elenco do Vasco, com essas limitações, principalmente físicas, que o Vasco tem, cara, é o estilo do Diniz que pode tirar algo desse time. Mas entendo e concordo plenamente com essa avaliação, assim, logo de início, num primeiro momento, que falta mais dinâmica no meio-campo. Inclusive, eu falei sobre isso no vídeo no nosso vídeo de mais cedo, para essa partida contra o Palmeiras, tentar colocar jogadores mais leves ali no meio-campo, sacar um ponta, botar o Ryan, botar o Nuno, dar uma segurada no Verratti, pra gente tentar igualar contra o Palmeiras na força física. Entende? Então concordo plenamente aqui com a avaliação do Diniz sobre o elenco, família vascaína. E agora, eu queria trocar uma ideia com vocês, antes de passar essa resenha do Charla, do Tricolor, falando se o Pedrinho vai ter coragem, né, pra manter aí o Fernando Diniz numa sequência negativa, eu quero falar com vocês sobre o jogo, né, de amanhã. Tá na tela pra vocês. Felipe pode promover mudanças no meio-campo do Vasco, diante do Palmeiras. Falei certo aqui, Felipe pode promover mudanças no meio de campo do Vasco, diante do Palmeiras. Meu celular já tá uma maravilha aqui a tela. E a mudança, família vascaína, Tietê no lugar do Jair. Essa é a mudança aqui que o Felipe tá pensando para essa partida, né? O provável Vasco tá na tela para vocês. Jardim, PH, João Vitor, Freitas e Lucas Piton. Hugo Moura, Jair ou Tietê. Nuno Moreira, Felipe Coutinho, Ryan e Verratti. O Palmeiras, Everton, Jair, Gustavo Gomes, Fux e Piquerez, Martínez, Richard Rios, Felipe Anderson, Estevão, Paulinho ou Facundo Torres, Vitor Roque ou Flaco Lopes, né? Lembrando que é um time que conseguiu poupar alguns jogadores, né? Jogou quatro foram titulares contra Ceará e Bahia. Então o Abel Ferreira conseguiu poupar vários jogadores e com certeza fisicamente estão mais no gás que os jogadores do Vasco. Por esse motivo, família vascaína, eu não concordo muito aqui com apenas essa, né, mudança do Felipe. Por quê? O Felipe já trabalhou assim, dessa forma, no ano passado, pela dificuldade de pontas, né? Ali nas últimas 2 partidas ele preencheu o meio-campo, fez um 4-2, jogando, né, com 2 atacantes, e o time até performou bem. Claro que os adversários naquela situação, né, o Galo já praticamente com a cabeça, né, e o Cuiabá, não é isso? E o Vasco conseguiu ali 2 vitórias. Eu faria isso amanhã, porque acho que o Vasco jogando dessa forma tá ficando muito espaçado e tá perdendo muito nessa condição física. E amanhã é um jogo que, poxa, não dá pra negar. O Palmeiras vai ficar um pouco mais com a bola. O Palmeiras trabalha muito essa questão da intensidade, velocidade. São muitos jogadores leves ali, né? O meio-campo é leve. Ayan, Felipe Anderson, Estevão, Vitor Roque. O centroavante corre pra caramba, né? Não tá fazendo gol, mas ele corre, ele pressiona. Então o Vasco vai precisar ter um time mais físico amanhã. E por esse motivo eu sou a favor de tirar o Verratti, de sacar o Verratti. Você vai falar, pô, Thiago, é loucura. Loucura! Você viu o Verratti contra o Operário? Contra o Operário, o Verratti mal pegou na bola. E assim, não é nem questão de barrar o Verratti, de poupar o Verratti, tá? De poupar o Verratti, que tá claramente muito desgastado, assim como o Nuno, tá? Assim como o Nuno. Então amanhã vai ser um jogo físico, onde o Vasco provavelmente vai ficar sem a bola, mais sem a bola, para que o Verratti? Para que o Verratti? Só para ajudar na bola defensiva? É sempre esse conceito, para não barrar o Verratti ou para poupar o Verratti. Então amanhã, família, eu colocaria 3 volantes, né? De preferência, Hugo Moura, Paulinho, mas o Paulinho não tá bem, então poderia ser o Tietê, bem fisicamente, Tietê e Matheus Carvalho. Tentar ali um meio campo mais leve para brigar, para dar cobertura para os laterais, para subirem. Coutinho de meio armador, Nuno e Ryan na frente. Esse seria meu time, porque acho que o Vasco teria uma pegada melhor no meio campo, para proteger, para ajudar ali a defesa e contar com o Ryan para essa arrancada, para esse contra-ataque. Eu ficaria com o Verratti no banco amanhã. Essa é a minha visão sobre a partida contra o Palmeiras. Quero saber de vocês. E aí, gostaria de passar aqui essa resenha, o Tricolor. E aí, o que você acha desse papo aqui? Vamos lá. Ele durante muito tempo, né? Então ele quer trabalhar com alguém que dê respaldo, alguém que tenha as mesmas ideias. E o sonho do Pedrinho é o Fernando Diniz. E a gente tá falando sobre a falta de convicção que o Pedrinho tem, que o Felipe tem. Uma convicção que eles têm é o Fernando Diniz. Então eu acho que, tipo assim, eles vão dar respaldo pro Fernando Diniz se ele tomar 4 sapecadas seguidas. Eu ia perguntar isso aqui.
O Mário, o torcedor Fluminense pode ter problemas com ele, até esse foi um dos problemas, a própria renovação do Diniz, o Diniz na lanterna, ele renovando o contrato do Diniz. E um mês depois o Mário, demitido. sim, ele deu um respaldo, isso é indiscutível, porque é muito tempo. Eu não sei se o Pedrinho tem esse culhão de bater de frente com a torcida assim, de cagar pra torcida numa campanha do Diniz, assim, o Diniz chegar e o Vasco jogar pro Vasco lá pra Cara, baixo. se ele não fizer isso, ele é uma das pessoas mais hipócritas que eu já vi comandando o Vasco na minha vida. Futebol não é... Mas aí, recheado irmão, disso. ele tem que ter uma convicção uma vez defendendo o Vasco. Pô, mas você vai achar ele na não hora teve que com o tem que ser- Rafael Paiva. Mas, Ele mas fez o você- Rafael Paiva ser queimado pela torcida e pelos jogadores. Ele em nenhum momento falou no microfone. A gente até brincava aqui. Ele em nenhum momento falou assim: o Rafael Paiva é o técnico do Vasco. Ele em nenhum momento falou isso. Deixa Ele deixou o cara ser queimado. Pô, mas se pra tiver, não renovar. Aí se o tiver Carille. muito mal, você acha que ele tem que continuar sendo convicto e ponto? Eu acho que o Diniz mal, ele tem que pegar o microfone e falar: o Fernando Diniz é meu técnico, Mas eu você, tenho a como convicção torcedor, que ele vai vai dar ter palma certo. pra isso? Irmão, eu posso discordar das opiniões dele, mas eu não posso discordar dele ter uma convicção e falar assim: isso aí vai dar certo. Porque Ou pelo dirigente, menos assim, até onde dirigente entender que o trabalho vai encaixar, vai é seguir. porque dirigente, mano, não tem que ter a mesma opinião de torcedor, pô. Igual o técnico E de eu futebol. acreditava Se o que técnico o- de futebol fizesse tudo que a gente acha que tem que fazer, Pelo que o fudeu, Pedrinho pô. se mostrava como comentarista e virou presidente, eu falei, cara, Mano. é um cara que tem leitura pra ver um trabalho, pô. Jogador, Sim, pô. era um bom comentarista, assim. Ele tem leitura de falar assim, é um trabalho bom, a bola não tá entrando, é uma questão de sintonia, o trabalho segue. E identificar, pô, jogadores não... que eu acho Se o Pedrinho não romperam pular na com ele. frente da bala do Diniz, Então. mano, ele enganou o Diniz, pô. O Mário Ele falava, enganou o né? Diniz. Eu acho que o Pedrinho, eu tenho a impressão que ele tem, assim, um mental que se abala muito fácil Sim, com críticas e sim, tal. sim. E aí eu falo por experiência própria. O Diniz, ele traz uma torcida dividida de forma absurda. Se o Diniz chega e mete uma sequência de 3 derrotas, a torcida do Vasco, São Januário, vira um inferno. Também acho. E eu acho que aí, e aí vai ser a primeira vez que o Pedrinho mas aí ele o não vai Pedrinho- sentir só em rede social, não. Ele vai sentir Mas aí, É isso. É aquele papo que eu sempre falo aqui com vocês. Eu respeito a opinião de todos os vascaínos. Mas, acho que é Enzo o nome dele, né? Me corrijam aí se eu estiver errado. Eu discordo plenamente dele. Vocês podem até falar que eu tô passando pano para o Pedrinho, para a gestão, mas eu discordo. Essa coisa que o Pedrinho não respeitou o Paiva, jogou o Paiva, queimou o Paiva com a torcida, com os jogadores, discordo plenamente, tá? Não acho. O Paiva teve uma valorização salarial, isso ficou claro na mídia, todo mundo divulgou. A partir desse momento, teve um entendimento que ele foi efetivado como treinador do Vasco, a partir dessa valorização, né, salarial. Eu posso dizer, e eu fico à vontade para falar em relação a isso, porque vocês sabem que eu defendia muito aqui o Rafael Paiva. Então eu entendo que o Pedrinho queimou o Paiva a partir do momento que teve as lesões do David, do Adson, e o Vasco foi no mercado e contratou Maxime Domingues e Jean Davi. Porque o Emerson Rodrigues, que foi o melhor reforço daquela janela, nem foi o Pedrinho. Foi o que tá lá no Santos, o Pedro Martins. Ali ele queimou o Paiva, porque a partir dali ele dificultou muito o trabalho do Rafael Paiva. O Vasco teve uma queda considerável a partir das lesões do David e do Adson. O Vasco já não estava performando tanta coisa, Thiagão, mas caiu mais ainda de produção, porque veio Jean Davi, Maxime, e perdeu dois atletas importantes no sistema de jogo do Rafael Paiva. Ali ele queimou. Agora, nessa questão aí, eu discordo plenamente em relação à convicção com o Fábio Carille. Eu já falei isso aqui, cara. Isso não é papo de videogame, família. Foi o que o Pedrinho falou lá, quando comentarista, eu pensava de um jeito, aqui é de outro. Isso não é videogame. Sabe, tu vai lá, esse é meu estilo de jogo. Tá aqui, é posse de bola, é um time pra frente e tal. Quais os treinadores que tem no mercado? Exemplo, Renato Gaúcho, Dorival Júnior, Tite, esse ganhou 1,5 milhão, esse 2, esse 3. Cadê tua convicção, show? Que convicção é essa? Como é que tu vai pagar esses caras? Então você vai ali, analisa o mercado, eu tenho essa ideia de jogo, tentou o Renato, não quis. Aqui não dá, você começa a buscar outros treinadores, outros estilos. Não é uma questão de convicção, é uma questão de condição, pô. Que convicção é essa? E tá muito claro para todo mundo que com o Carille a coisa não ia caminhar. Se é um treinador conhecido pela parte defensiva e o Vasco, Deus que me livre na defesa, por que manter o Carille? Por que manter? Então, assim, são críticas, cara, que eu não concordo. Tanto com o Rafael Paiva e tanto com o Carille. Uma coisa que realmente aí não é convicção, tá? Não é convicção. É você entender o perfil do treinador e você contratar as peças pra deixar aquele treinador na zona de conforto dele. Isso aí eu vou concordar. O Vasco não fez isso com o Carille. O Vasco não fez isso com o Carille. Quando você vai no mercado e contrata o Nuno e o Garré, e agora eu posso falar melhor porque eu conheço mais eles de perto, são jogadores, cara, que a gente pode destacar mais a parte técnica do que física. E o Carille depende desses jogadores para fazer corredor, para ajudar defensivamente, né? Ter o meio-campo também forte nesse sentido, para fechar as linhas, para recompor com velocidade. E o Vasco não é esse time. Então tirou o Carille da zona de conforto totalmente e a gente viu o que viu. Então acho que o Diniz, é isso, realmente você tem que ter coragem,
Você tem que entender o processo de jogo, e o torcedor também, na minha visão, assim, tem que, né, ter compreensão, que às vezes as coisas não podem acontecer, a gente torce para acontecer, porque bola na rede vai dar mais tranquilidade pro grupo, pro treinador, pra gestão, isso que eu tô torcendo, mas, cara, eu discordo totalmente, acho sim que, né, tanto o torcedor, e ali eu concordo que o Diniz realmente tem isso. A gente está vendo nas enquetes, né? A divisão, sim e não. Realmente o Diniz traz isso. Mas eu acho que o Pedrinho tem que segurar o Diniz, independente aí dos resultados, para que a gente possa acreditar no trabalho, acreditar que é o treinador nesse momento, dentro das características que pode potencializar esse time do Vasco. Se você for no mercado e trazer esses treinadores aí que pensam futebol, um futebol, falei aqui um termo, um treinador convencional, que é o que é o Renato, cara. É o Carille. Eu vi o Fluminense jogar aqui hoje, time espaçado, o Sport entrando na defesa do Fluminense como queria. Isso não vai dar certo no Vasco. Você vai olhar no mercado aí as opções, Jorginho, falei isso aqui, é um treinador convencional. Ele não vai dar certo no Vasco, sem esses jogadores de mais força física. Então o Diniz, nesse momento, é o treinador que eu acho que pode potencializar esse time do Vasco. E até ele, né? Ele viu, falta jogadores de mais dinâmica, de mais força física, no meio campo, na beirada. Concordo plenamente com essa análise. Então assim, eu acho que o Pedrinho e tanto o Felipe, e espero que os resultados aconteçam num primeiro momento para que ele possa ter mais tranquilidade para trabalhar. Ele, o grupo e, claro, a gestão. Fui!